Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. A paz do Senhor, amados. Para aquele que não me conhece, meu nome é Joyce Erise. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito, muito, muito. E ative o sininho para você receber mais vídeos como estes. Hoje eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas. Há uns dias atrás eu deixei um vídeo com o título do que você gostaria de saber. No vídeo eu coloquei que vocês poderiam fazer perguntas, dúvidas que vocês tinham. E hoje eu vou responder aqui no vídeo de perguntas e respostas algumas dúvidas de vocês. E desde já eu te peço, se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida, e você gostaria que eu fizesse mais um vídeo de perguntas e respostas, pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, que aí eu vou gravando o vídeo de perguntas e respostas. Porque às vezes não dá pra gravar sobre um tema só, né? São coisas bem simples que dá pra responder por aqui. E muitas das vezes, assim, amados, o grupo já que eu tenho, ele tá super lotado. Então não tem como mais aconselhar vocês separadamente. Então às vezes criam dúvidas e aí eu vou colocando aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira é: como agir com a aproximação do cônjuge, mesmo que está ainda com OM ou com OH? Como deve agir? Você deve se impor, amados, assim. Não trate com ignorância, não trate com repúdio aquela pessoa que está se aproximando de você. Por quê? Se ele tem se aproximado de você mesmo estando com a OM, com a OH, significa que as coisas do outro lado não estão bem. E isso nós sabemos perfeitamente que vai acontecer. Nem sempre tudo vão ser flores lá. E vai chegar um momento que as máscaras de lá, da OM e do OH, vão cair. Então, quando isso acontecer, seu marido, sua esposa vai se aproximar de você. E com que intuito ele se aproxima? Ele se aproxima para ver como que tá o terreno. Qual é a situação que você se encontra, se você já mudou, se sua casa é um lar de paz, porque ele não tá vivendo na paz. Pode ter certeza, amados. Vocês tenham certeza disso. E eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Que eles não vivem uma vida de paz com a outra pessoa. Não adianta, não é a esposa, não é o marido, não é aquela pessoa, não é a mulher, o homem da mocidade deles, que eles viveram intimidades, que trocaram coisas diferentes, sabe? Passaram por dificuldades juntos. Então vai existir essa diferença. Então ele vai se aproximar de você com o intuito de saber o que está acontecendo aí. Então tome cuidado para não repudiar. Só que eu quero deixar um alerta aqui muito grande. Tomem cuidado para vocês não caírem e virar amante dos seus próprios maridos, das suas próprias esposas. Por quê? Ele quer se aproximar também porque ele sente sua falta. Ela sente sua falta. Ele quer estar com vocês. Então eles sentem a falta de vocês porque aquela pessoa não supre o que ele quer. Ele achou que seria feliz, que estaria numa vida de alegria lá com a outra pessoa, mas não tá, não é a verdade. Nós sabemos disso. E conforme você vai orando, Deus ele vai mostrando isso pro seu cônjuge. Então ele vai se aproximar de você. Então não caia no conto do vigário. Não tenha relação sexual com seu cônjuge. Ele estando fora de casa. Principalmente quando tem outra pessoa. Quando tem OM, quando tem um OH. Então tomem cuidado, não façam isso. Não sejam amantes dos seus maridos, das suas esposas. Mas também tomem cuidado para não virar amigos. Porque qualquer dia a OM, o OH vai estar almoçando na sua casa num domingo. Com seus filhos e com você. Então vamos ter discernimento. Não repudie seu marido, não repudie sua esposa, mas trate com educação, trate com leveza, que ele possa sentir em você paz. Que ele possa sentir em você uma pessoa que transmita Deus. Você não precisa ficar pregando pra ele, óbvio, não faça isso de forma alguma. E você não precisa ficar demonstrando todo o tempo que você mudou, porque isso é forçado. Então seja natural, que isso venha fluir, que ele venha sentir Deus em você. Porque quando a pessoa está nas trevas e ele se aproxima da luz, o que acontece? Ele tem a tendência de sair. Mas quando você entra dentro de um quarto que tá escuro, e você liga a luz, o que acontece? A escuridão vai embora. Então ele tá querendo se aproximar da luz de novo, porque ele não aguenta mais aquele lado da escuridão. Tá bom, amados? Vamos para a segunda pergunta. Por que os amigos e familiares insistem tanto
em você arrumar outra pessoa. E ser feliz, entre aspas, novamente. Eu vou deixar bem claro aqui pra vocês. As pessoas, elas tendem a querer o bem das outras. Porém, nem sempre o bem que elas querem é o bem que elas entendem que é o certo. Por quê? Às vezes seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, seu primo ou seus amigos te vêem num sofrimento tão grande pelo final desse relacionamento que eles pensam assim, meu Deus, essa pessoa só vai ser feliz de novo quando tiver outra pessoa preenchendo esse vazio. Ou então vão botar na cabeça assim, nossa, ela foi tão infeliz que agora ela merece ser feliz. Ou então eles pensam assim, igual aconteceu comigo, não deu certo com tal pessoa lá atrás, eu arrumei outra pessoa, porque o mundo tá assim. Infelizmente, o mundo ele tá substituindo pessoas. Quando aquela pessoa não te serve mais, você troca. E não é assim, nós sabemos, nós que estamos buscando aqui a restauração, nós que estamos no deserto, nós que estamos lutando pela família, nós sabemos o valor da família. As pessoas não dão mais valor necessário, o valor real, na verdade, para a família. Então é muito mais fácil você trocar. Então eles não têm esse conhecimento, eles não estão no deserto, eles nunca passaram por isso, para entender o valor de um casamento, o valor de uma família. Eles também não têm base bíblica, conhecimento bíblico para dizer, sabe? Eles não têm essa base, eles não sabem o que a Bíblia fala, que casamento é um só. Muitas pessoas que entraram no deserto não sabiam. Você mesmo que tá ouvindo esse vídeo, pode ser que você nunca soube que casamento é um só, que não pode ter segunda aliança, que o casamento é até a morte, que se você tiver outra pessoa sendo uma vez casada com outra pessoa e essa pessoa estiver viva, isso é adultério, entendeu? Então nós precisamos começar a entender. Só que aí tomar cuidado com o quê? Não deixar essas pessoas que te querem bem, porque tá te vendo sofrer ali, impactar de uma forma negativa a sua vida. Como assim impactar de uma forma negativa? Quererem te influenciar a ter outra pessoa. Muitas pessoas nadam aqui no deserto por isso. Afundam no deserto por isso. Sabe? Porque ouviram outras pessoas que você merece ser feliz. É igual a voz de Satanás, amado. A voz de Satanás, quando ele vem na sua cabeça e você tá fraco, você acaba caindo. Muitas das vezes no pecado, muitas das vezes acreditando que você é inútil, que você não presta. Então nós temos que tomar cuidado. Mas essas pessoas que estão fazendo isso, não é porque elas querem o seu mal. É porque elas não sabem, sabe? Elas não sabem o verdadeiro valor da família. A verdadeira luta de deserto. E quando elas verem que Deus fez na sua vida, que Ele restaurou, elas vão começar a entender. Então, se você está no deserto, é porque você vai servir de testemunho. O que fazer quando a OM engravida? Ou o que fazer quando a esposa engravida do OH? Infelizmente, assim, dói falar isso pra vocês, mas vocês precisam orar muito pedindo pra Deus que Ele coloque o amor por essa criança dentro do seu coração. Porque é um fruto de um pecado. Essa criança, infelizmente, veio de um adultério. Porém, amados, ela não tem culpa. Essa criança, ela não tem culpa, sabe? Os pecados que nós, adultos, temos, elas influenciam as crianças de uma forma. Influenciam sim, sabe? As crianças vão crescer acreditando que o pai e a mãe foi de uma outra aliança. Mas infelizmente aconteceu. Porém, se entenda, nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus permitiu que Satanás ele tocasse na sua família, sabe? Foi que Deus ele tem um propósito. Nós, humanos, não vemos com os olhos da fé, com os olhos espirituais, o qual é o propósito. Mas lá na frente nós vamos entender. Então entenda que você pode pegar um amor por essa criança. Quando Deus restaurar o seu casamento, essa criança vai fazer parte da sua vida. Então você precisa entender. Só que aí você vai orando, Senhor, faça com que a OM, com que o OH, ele se afaste. Infelizmente, o OM e o OH vai estar presente na sua vida. Entendeu? Só que aí você precisa lutar em Deus pra colocar as coisas no lugar. E entender que quando Deus restaurar o seu casamento, amados,
Ele vai fazer por completo. Sabe? Deus, ele não vai colocar seu marido e sua esposa de volta pra casa pra sair. A não ser que você seja tolo e coloque pra fora de novo porque você não tá conseguindo aguentar a pressão. Mas aí é falta de maturidade espiritual. Porque se você entende, uma vez que você entende que Deus, ele não faz nada errado. Deus, ele não faz nada errado. Deus não dá um nó errado. Então você precisa compreender que tudo tem a permissão de Deus. E você precisa amar essa criança. É difícil. É difícil. É difícil. Mas você precisa aprender a amar essa criança. Vamos para a quarta perguntinha. Como focar em ler a Bíblia? Amados, ler a Bíblia é uma coisa super difícil. Ler a Bíblia é algo que você precisa praticar todos os dias. Senão você nada. Senão você afunda totalmente. É difícil por quê? Satanás, ele não quer que você aprenda. Satanás, ele não quer que você conheça a verdade. Por quê? A verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É o que está na Bíblia. Então ele faz o quê? Muitas das vezes faz um cachorro latir, uma criança chorar, um vizinho gritar, faz o sono vir, faz uma dor chegar, uma dor de cabeça. E aí você, vou ler só amanhã, vou adiar o dia, vou ler amanhã. Então assim, todas as vezes que você for ler a Bíblia, e dentro dessa pergunta ainda a pessoa colocou assim, eu não consigo entender a Bíblia. Então assim, quando você não entende, fica mais difícil para você se apegar à leitura. Porque você tá ali lendo uma coisa que você não entende, parece que é uma coisa velha. Parece que a Bíblia é uma coisa passada que já aconteceu e, sabe? Não faz parte do dia de hoje, mas não. Se você, todas as vezes que abrir a Bíblia, falar Espírito Santo, testifique com o teu espírito e no meu espírito, que ao ler a tua palavra, Pai, eu possa entender a tua vontade e o teu querer pra minha vida. E que eu possa compreender o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu vá. E Deus, ele traz a palavra. Deus, ele faz você entender a Bíblia perfeitamente. Eu quero deixar uma dica maravilhosa pra vocês. Aqueles que não têm a Bíblia Nova Versão Internacional, eu vou deixar uma fotinho aqui sobre a Bíblia NVI, tá? Nova Versão Internacional. Ela é maravilhosa. A linguagem de hoje também. Ela é maravilhosa. Inclusive, eu vou deixar a foto da Bíblia que eu uso para vocês verem aqui nesse vídeo e terem a noção de como é maravilhosa. Como é maravilhosa para estudo bíblico, amados. Então, assim, busque uma Bíblia com uma leitura boa, assim, nova, com a versão nova. Tem a Almeida Corrigida, ela é bem antiga, assim, então ela é mais difícil de você entender as linguagens dela. A NVI não, a NVI, ela traz uma linguagem de hoje, mais fácil de se entender. E aí você vai falando, Espírito Santo, faça com que eu entenda a sua palavra. E assim, eu vou deixar uma dica muito importante para quem tá começando agora. Mas começa a ler a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João, que é já o Segundo Testamento. Porque ali já vem a vinda de Jesus. Depois que você conhecer quem é Jesus, o porquê que ele veio, aí você vai lá atrás no Antigo Testamento e começa a entender a profecia sobre a vinda de Jesus, o que o pessoal do antepassado, eles sofreram, eles passaram. Aí fica bem mais fácil de você entender, tá bom? Então essa dica que eu tenho pra vocês, para que vocês consigam ler a Bíblia. E amados, uma dica muito importante: leiam todos os dias. Eu, por exemplo, eu tenho a seguinte rotina. É assim: o momento que eu acordo, eu não posso fazer nada sem antes orar, nem escovar dente, nem levantar da cama, sem antes orar e sem antes ler a minha Bíblia. Então eu acordo, já coloco meu óculos e já oro, faço a minha oração, peço direção do Espírito Santo para que ele leia a Bíblia, entrego o meu dia nas mãos dele, independente da hora que você acorde. Aí você vai ler a Bíblia. Depois desse período, ok, você passou o seu dia, aí 8 horas da noite, exceto na quarta-feira, quando eu tenho culto, aí eu já vou ler lá pra meia-noite, quando eu volto. Aí 8 horas da noite, eu leio de novo. Então eu divido, né? Eu leio, por exemplo, de manhã Salmos e de noite um outro livro, Eclesiastes, sabe? Então assim, divida, mas leia. Pelo menos 2 vezes por dia, leia a Bíblia. Não deixe passar um único dia
sem que você leia. Porque se você deixar passar um dia, já atropela todos os outros e você fica sem entendimento. Quando você chama o Espírito Santo, ele vai te conduzindo. É normal sentir medo quando deixo ir? É normal, amados. É normal porque o ser humano, ele é muito apegado. Como o vídeo anterior que eu falei sobre o vídeo de ontem, né? O ser humano, ele tem a ser muito apegado com as coisas. Nós nos apegamos a pessoas, nos apegamos às coisas. E quando nos é proposto o deixa ir, nós achamos que é loucura. Nós achamos que é loucura. E muitas pessoas acham que é loucura. Porque falam assim, nossa, se você quer tanto esse casamento, por que você tá deixando a pessoa fazer o que ela quer lá fora? Porque não depende de você. Não depende de nós. Depende de Deus. É Ele que vai fazer. Você tá fazendo a sua parte em oração, mas isso ninguém vê e não precisa ver. As pessoas não precisam saber que você luta. Elas precisam parar de se intrometer na sua vida. Então é normal sentir esse medo? Porque é uma insegurança de que assim, meu Deus, eu tô deixando ele fazer o que ele quer. Ele vai saber que lá fora é muito melhor. Ele virar à noite, ela virar de madrugada, conhecer outra pessoa que vai fazer melhor. Mas igual eu falei na primeira pergunta, sabe? Ele não vai ser feliz. Ela não vai ser feliz. E no momento que você ora, Deus ele vai mostrando que a infelicidade, a insatisfação dele na vida dele. Então esse medo, ele acontece, mas ele precisa acabar. Esse medo do deixa aí, ele precisa acabar. Porque você precisa confiar em Deus. E cada vez que você lê a Bíblia, que foi a última pergunta agora, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você entende que Deus ele vai restaurar, ele vai fazer, vai ficando mais fácil, amados. Última pergunta, tá? Como lidar com OM e com H? Quem falou que você precisa lidar com OM e com H? Você não precisa lidar. Você não tem que lidar. Muitas pessoas estão sofrendo com OH e com OM porque procuram. Por exemplo, fica olhando rede social, fica, perguntando pra um e pra outro, fica ouvindo as pessoas. Meu, a pessoa chegou em você, que você sabe que aquela pessoa já vai falar do seu marido, já corta. Seja pelo WhatsApp, seja por onde for. Até bloqueia se for necessário. Que a sua saúde mental seja intacta. Ai, mas eu vou perder um amigo. Será que é seu amigo? Será que ele pensou 2 vezes antes de chegar em você e falar algo que pode te causar dor? Então, amados, assim, maldito homem que confia no homem. Então, não confie em ninguém, tá? Tomem cuidado. Como lidar com a OM e com a H, você não precisa lidar com ele. O que você precisa fazer, que você tem obrigação de fazer no deserto, é orar. Pra Deus libertar, pra Deus colocar... Muitas das vezes, se é uma pessoa que foi casada e se divorciou, para que ela volte pro casamento dela, ou se é uma pessoa solteira, para que tenha um relacionamento com alguém, para que seja feliz. Então, assim, a forma que você vai lidar é dessa forma. Ah, irmão, mas a OM vem na minha porta, o OH... Amados, ignorem, sabe? Simplesmente, até chamar a polícia, chama. Se é uma pessoa que tá te atormentando, se é uma pessoa que tá, sabe, pega uma medida protetiva, vai na delegacia, pede uma medida protetiva, sabe, pra ela entender que você, irmã, mas isso não é errado? Não, não é errado. Você tem que manter o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio, o seu psicológico intacto nesse deserto. Então você não pode deixar essas pequenas pedrinhas, né, eu falo pequenas, mas é um pedregulho, impactar na sua vida. Porque isso impacta, dói, machuca. Cada vez que você tem que lidar com o M, com o H. Entenda que é uma alma também. Uma alma que precisa de Deus. Uma alma que precisa de libertação. Enquanto você não orar pela libertação dela e dele, você vai estar preso. Sabe? Porque seu marido vai ter a tendência de ir atrás. É difícil, amados. É difícil. É uma briga espiritual muito grande. Mas é uma briga que ela vai ser vencida por Deus, porque nós estamos do lado correto. Eles estão do lado errado. Irmã, mas a OM é da igreja e tá indo pra igreja com meu marido, tá frequentando a igreja com meu marido. Frequentar a igreja é uma coisa. Conhecer Jesus é outra. Sabe onde é o erro de muitos? Que pode ser o seu erro? De ir pra igreja todos os dias, praticamente, buscar o Senhor e chegar em casa e não ler a Bíblia. Não se alimenta. E aí? Você não sabe a verdade. Se a OM, se o OH fosse realmente cristãos, realmente pessoas de Deus, elas leriam a Bíblia e viriam que aquele casamento não pertence a elas. Porque a Bíblia é uma forma com que o Espírito Santo fala com a gente.
Quantas pessoas estão perdidas sem ouvir a voz do Espírito Santo porque não sabem reconhecer? E na Bíblia tá falando tudo, entendeu? Então você precisa orar pela libertação. Então é isso, amados. Essas foram as perguntas de hoje, tá? Se você tem alguma dúvida, quer que eu faça mais vídeos como este de perguntas e respostas, coloquem aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou fazer mais vídeos de perguntas e respostas, tá bom? Nossa, eu sou muito grata a vocês. Cada um de vocês que participam dos vídeos nos comentários, que colocam aqui a sua dúvida, que interagem, que procura saber. Não precisa ser só sobre casamento, amado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o mundo espiritual, sobre Bíblia, sobre outras coisas, é claro que eu tô aqui para isso também, tá bom? Fiquem todos na paz, deixe o seu like nesse vídeo e não esquece de deixar seu comentário. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo venha entrar de encontro ao seu coração. E que se você não consegue ler a Bíblia, que a partir de hoje você passe a ler e a conhecer a verdade, porque ela liberta. Fiquem todos na paz.